Bom dia, graça e paz, amigos e amigas, da parte do nosso Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo, que nos amou, que com misericórdia eterna nos atraiu e nos presenteou com uma manhã de propósito, uma manhã para que o seu nome seja glorificado e a sua palavra, né, implantada nos nossos corações com resultados palpáveis. É isso que ele deseja, né? Que sejamos frutíferos. Para isso ele nos designou, né? Ele nos chamou para que fôssemos frutíferos e cada um desses frutos permanecessem, como está escrito em João, né? Se você quiser abrir sua Bíblia para acompanhar essa pequena reflexão aqui comigo, nós vamos falar um pouco com base em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, quando Jesus prega em Nazaré e é rejeitado. Capítulo 4, versículos 16 a 30. Indo para Jerusalém, onde fora criado, em Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na cidade, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Veja bem, essa passagem ela nos mostra uma coisa, 2 lições, na verdade, muito importantes. Primeiro, fala sobre essa unção sobre Jesus Cristo para cumprimento da sua missão. Então, Jesus Cristo, quando ele chegou em Nazaré, e foi o lugar onde ele foi criado, onde a sua família era conhecida, houve da parte dos nazarenos uma sensação de familiaridade com o próprio Cristo. E daí também que ele foi desonrado, porque a presença de Jesus Cristo naquele lugar, né, foi enxergado como uma trivialidade. É alguém que nós conhecemos José, Maria, e algumas versões dizem conhecemos as suas irmãs. De onde vem essa tamanha sabedoria? Né? E alguns diziam, quando Jesus Cristo começou o seu ministério, inclusive, né, um dos discípulos que falava: de Nazaré pode vir alguma coisa? De Nazaré se levanta profeta? Mas ainda assim Jesus Cristo, no seu ministério, inclusive Cafarnaum, que é mencionado aqui, ele tem um ministério de cura muito potente, né, com manifestações miraculosas inquestionáveis, o que trouxe, na verdade, né, o ódio das autoridades religiosas, dos que também, como está registrado nas Escrituras, sentiam inveja da figura de Jesus Cristo, que arrastava as multidões e que, por conta da sua coerência e da sua simpatia, acabavam ganhando um espaço que eles, religiosos, não preenchiam. E também a multidão que, amparada por esse poder de milagres, de efetuar milagres, né, de ter um relacionamento ou se aproximar de alguém que se mostrava muito mais hospitaleiro, né, muito mais receptivo, né, nas suas atitudes do que, né, os religiosos de então.
Então Jesus Cristo fez, né, põe aspas nisso, sucesso entre as pessoas. Só que em Nazaré, ele não conseguiu fazer muitos milagres. Está registrado nas Escrituras. E os próprios nazarenos diziam, vou pedir um pouco de paciência para vocês, eu estou saindo de uma Covid e ainda ficaram algumas lembranças. Então, por parte dos próprios nazarenos, havia, na verdade, uma incredulidade por conta dessa familiaridade. Então, se Jesus Cristo é conhecido, se ele não é de escola de profetas, conhecemos os seus pais, conhecemos os seus irmãos, não é possível que aí saia alguma novidade. E essa maneira de descredenciar o profeta, o mensageiro, né, aquele que é portador da palavra, também afeta no recolhimento dos frutos que viriam através do profeta. Quando nós desonramos o instrumento do Senhor, também não podemos esperar que a bênção possa fluir desse mesmo instrumento. Porque quem é escolhido por Deus, né, para levar a mensagem, e aqui é importante nós registrarmos, nós não estamos dando exclusividade a pastores, né, a bispos, a líderes de projeção, é eu e você. Todos nós somos discipuladores, todos nós somos embaixadores, como se Cristo exortasse por nosso intermédio, assim está escrito, né? Nós somos ministros da reconciliação, todos nós recebemos uma missão, eu e você, todos nós. Então, quando eu e você, né, pessoas simples, recebemos uma mensagem, a desonra ao instrumento da mensagem, em geral não vai ficar sem consequência. E essa consequência ela foi colhida em Nazaré, porque poucos milagres aconteceram ali naquele lugar, né? Então, Jesus Cristo fala, e citando uma passagem do profeta Isaías, o Espírito Santo, o Espírito de Deus me ungiu para trazer a boa nova aos pobres, aos necessitados, e aqui não é só a pobreza financeira, necessitados em geral, os pobres financeiramente também, trazer vista, restaurar a vista aos cegos, trazer liberdade aos oprimidos e anunciar esse ano aceitável do Senhor. E Jesus Cristo se referia a ele mesmo, porque ele é o iniciador dessa obra de libertação do homem, né? Então Jesus Cristo traz essa mensagem, e quando a Bíblia fala que eles se maravilhavam a respeito de Jesus Cristo, o verbo se maravilhar-se não está relacionado muito à honra. Nesse caso é mais um espanto mais para o campo do escândalo, né? Não entendiam, não compreendiam como ele poderia falar aquilo. Mas chegou o momento. Aquela palavra estava sendo cumprida naquele momento. Jesus Cristo era o ungido do Senhor e sobre ele estava o Espírito Santo para operar essas maravilhas, né? Então, é maravilhoso saber que Jesus Cristo ele é capaz de fazer todas essas coisas. Ali foi um momento, né, em que Jesus Cristo fala do cumprimento da profecia, mas um cumprimento que não tem o seu desfecho naquele episódio, porque ali se inicia, por meio do próprio Cristo, a obra de libertação dos oprimidos, de restauração de visão aos cegos e de anúncio do dia aceitável do Senhor. E que dia aceitável é esse? Dos seus pecados eu não mais me lembrarei. Hoje eu promovo uma reconciliação eterna com o homem. Então, quem tem sede, venha a mim e beba. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, tudo isso aí vai ficar branco como a neve. Eu não mais me lembrarei, todos eles serão jogados no mar do esquecimento, e agora você poderá ter o status de filho, não mais de inimigo, de adversário de Deus. Então, esse é o ano aceitável do Senhor, é a proclamação da liberdade aos cativos, né? E quando nós falamos de cativeiro, estamos nos referindo primordialmente ao cativeiro do pecado. Então Jesus Cristo é aquele que tem a unção do Espírito Santo sobre ele, porque também ele é o Filho. Quem peca, quem comete pecado, é escravo do pecado. E o escravo ele não fica para sempre na casa, Jesus Cristo fala. Mas se o Filho vos libertar, o Filho que tem o poder das chaves, ele que tem
autoridade para desprender o indivíduo dos seus grilhões, né? E o homem, uma vez liberto, né, do pecado, agora ele pode ter uma vida nova, porque só o Filho de Deus, que é o Filho de Deus, tem as chaves dessas algemas e pode nos soltar, né? Então Jesus Cristo ele faz isso porque um Espírito Santo está sobre ele. Perdão. Mas também é verdade que esse Espírito que está sobre Jesus Cristo, que está na sua missão, também está sobre nós. Eu e você somos continuadores da missão. E Jesus Cristo ele fala de uma maneira muito extensa e clara sobre essa continuidade da missão, dessa unção do Espírito Santo que leva a liberdade aos cativos, que traz restauração de vista aos cegos e anuncia o ano aceitável do Senhor. Para isso o Espírito Santo ungiu você, ungiu a mim, a todos nós, para, como igreja do Senhor, corpo de Cristo, possamos fazer aquela obra que também já estava anunciada em Nazaré naquele episódio. Isso é extraordinário, porque nós damos uma atualidade à citação daquela passagem bíblica em Nazaré, naquele momento, há 2000 anos atrás. Aquela citação, ela tem validade hoje, porque não é uma unção exclusiva sobre Jesus Cristo, e não poderia ser assim. É uma unção que se estende a todos os seus filhos e filhas, sobre a igreja do Senhor, que tem o papel de ser uma espécie de mandatária de Jesus Cristo, né? Nós recebemos a procuração de sermos continuadores de sua obra. E daí Jesus Cristo fala, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha o que Jesus Cristo estabelece, né, de conexão. Quando nós somos recebidos, e ele está falando ali, naquele contexto lá de João, na proclamação do Evangelho, no ID, né? Quando alguém nos recebe, está recebendo o próprio Cristo. E ao receber o Cristo também recebe o próprio Pai, porque o Pai enviou a Cristo e Cristo nos envia, né? Como está escrito também em 1 João, primeira epístola de João, assim como ele é, assim como Jesus Cristo é, assim como ele é, nós somos neste mundo. E isso, gente, se reporta também à unção do Espírito Santo sobre você e sobre mim. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é o organismo, né? A organização, a entidade portadora de um acúmulo de conhecimentos que apenas vai ser compartilhado pelas pessoas, né? Nós não somos uma universidade. Uma universidade ela é composta, né, pelos seus cátedras, pelas seus professores, seu corpo docente de alta formação, pela sua biblioteca, pelo o conhecimento acumulado, né, em pesquisa, em extensão, e ali você acaba expandindo, né, o conhecimento. É mais que isso, porque além do conhecimento que temos, que está nas Escrituras, e eventualmente outras coisas que eu e você lemos, né, para nos edificar, para edificar a nossa vida, nós também temos, e esse é o diferencial, a unção do Espírito Santo, né? E a unção que recebemos dele, está escrito, é verdadeira e não temos necessidade de que ninguém nos ensine. Está escrito também na primeira epístola de João. Essa unção que dispensa o ensinamento. Como assim? Não existe ministério da igreja, do ensinamento, não existe até, né, as pessoas que têm o dom espiritual, né, do mestre e etc. A própria atividade pastoral, ela não é uma atividade de compartilhamento da palavra, de ensino, que fazemos nas nossas células, senão ensinar, compartilhar. É claro que isso é uma parte essencial, não é, da igreja. Mas também é verdade que se eu e você estivéssemos numa ilha deserta, né, se fôssemos náufragos, e lá nós estivéssemos, ainda que não tivéssemos nenhum contato com o cristão, o Espírito Santo ainda nos ensinaria, porque esse relacionamento com Deus é uma construção, e se recebemos dessa unção, também o Senhor vai continuar nos edificando. Mas essa unção do Espírito Santo, ela é a mesma que houve sobre Jesus Cristo, e não para o nosso bel prazer. Temos que ter cuidado com a tal da unção recreativa, né? Onde as pessoas elas desejam muito mais uma experiência com o Espírito Santo
para desenvolver alguns dons, porque aquilo é legal, porque aquilo tem talvez um efeito terapêutico da minha vida, não é? Ou vai ter um alto impacto no culto público. Não é? Então não é essa a ideia de termos essa unção. O Espírito de Deus está sobre mim para promover a liberdade aos cativos, para promover a restauração de vista aos cegos. É isso que nós devemos fazer. Paulo fala em Efésios que, e ele orava, né, pelos Efésios, ele dizia, iluminados os olhos dos vossos corações, eu desejo que o Senhor, com essa iluminação dos olhos, dos corações de vocês, com esse tipo de olhar diferente, que não é esse olhar do nosso globo ocular, mas é um olhar do interior, né? Que o Senhor possa fazer com que vocês entendam a riqueza do chamamento em Cristo Jesus, né? Que o Senhor possa descortinar diante dos olhos de vocês as riquezas espirituais em Cristo Jesus, né? Que vocês possam enxergar. Então a unção do Espírito Santo, ela vai nos dar a visão quando vamos enxergar. E também ao enxergarmos, também vemos a seara. Porque Jesus Cristo disse, olha, ergam a cabeça e vejam, porque os campos já branquejam para a ceifa. Um planta, outro rega, mas Deus é que dá o crescimento, conforme Paulo diz. Então eu e você temos uma missão, temos a determinação de Jesus Cristo para que possamos colocar a mão no arado e ampliar essa família de Deus, porque para isso está a unção do Espírito Santo. Assim como esteve sobre Jesus Cristo, também está sobre nós para trazer libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Portanto, na próxima oportunidade que eu e você buscarmos a unção do Espírito Santo, Senhor, derrama o teu poder, né? Frase feita de evangélico, derrama o teu poder. Poder para quê? Para que queremos o poder? Né? Poder com um efeito recreativo não é isso que o Senhor deseja. Né? É para fazer exatamente aquela missão que Jesus Cristo já começou ali e falava sobre ela em Nazaré. Né? Trazer a reconciliação. Existe um ministério de reconciliação. E o Senhor vai nos dar todo o instrumental necessário para que a reconciliação ocorra, né? Para que Deus aumente essa família de pessoas, né? De filhos e filhas que Ele quer trazer da escuridão para a sua maravilhosa luz. E eu e você somos os mensageiros, né? E o Senhor conta conosco nessa missão e é uma grande honra. Então entender isso, que esse Espírito de Deus precisa provocar, né? Esse efeito, né? Trazer a reconciliação, promover a vista aos cegos e anunciar esse ano aceitável do Senhor. Mas outra parte dessa passagem que chama a atenção é essa rejeição, né, de Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo é rejeitado e ele faz poucos milagres ali em Nazaré, ele traz à lembrança duas passagens do Antigo Testamento. E a maneira como ele utiliza a passagem traz uma revolta por parte das pessoas, né? E a verdade foi bem ofensiva, não é, aos ouvidos daqueles homens, porque Jesus Cristo ele vai colocar em comparação, não é, o judeu, que é o povo de Deus, o povo escolhido, e vai dizer que o povo de Deus, na verdade, foi escanteado, não é, foi preterido por um outro povo, os gentios. Ele dá dois exemplos na passagem. Primeiro ele fala que na época que Eliseu era profeta, né, desenvolvia o ministério profético em Israel, e aí houve, né, uma grande estiagem por 3 anos e meio, ele fala, existiam muitas viúvas em Israel na época de Eliseu. Só que quando Deus socorreu, né, uma viúva, que viúva ele foi socorrer? Ele foi socorrer uma viúva que era estrangeira, de Sarepta, na região de Sidom. E aí eles já ficaram com uma boa animosidade contra Jesus Cristo. Então, estão nos comparando com os estrangeiros, né? E aí depois ele vai falar mais uma. Na época de Eliseu, existia uma fila do SUS em Israel.
para curar a lepra e não tinha tratamento. Mas aí para onde Deus encaminhou a cura? Quem foi contemplado? Foi um general da Síria chamado Naamã. O que Jesus Cristo quis falar com isso? E isso trouxe uma revolta tão grande que quase Jesus Cristo foi assassinado, né? Como nós lemos aqui. Então colocaram Jesus num alto lugar e ele já ia ser empurrado, né? E ele conseguiu se desvencilhar ali da multidão. Então é a revolta das pessoas, porque a verdade muitas vezes é dolorida. Então Jesus Cristo trouxe isso, porque houve uma rejeição ao mensageiro, porque também há uma rejeição à mensagem. Então essa advertência, né, nesses exemplos de Jesus serve muito bem para nós, porque qual é o nosso nível de contato com a palavra de Deus e qual a nossa reação? Porque eu e você, domingo após domingo, somos expostos ao Evangelho de Jesus Cristo, não é? E a maneira como reagimos vai falar sobre a nossa importância, a importância que damos, não é? Está no campo da banalidade, não é? Eu ouço sempre, eu conheço quem são os pregadores, o pastor Horácio está aí todo domingo, de vez em quando chega outro e fala, né, da turma dele, e aí tudo bem, e eu vou conduzindo minha vida. É a indiferença, né? É a inexistência de compromissos, né, de comprometimento com resultados, né, com mudanças. Ou nós vamos caminhar na direção do aproveitamento máximo da palavra de Deus, que não pode ser rejeitada. Então veja que houve uma fuga de bênção de Israel exatamente pelo fato do tratamento indiferente para com a palavra. Isso aconteceu em Nazaré, porque não viram Jesus Cristo como personificação ali da palavra. Aconteceu também na época de Eliseu, porque houve também uma evasão de cura, né, de Eliseu, né, que a cura não veio sobre os leprosos de Israel, sobre nenhum, mas sim sobre um estrangeiro, e também a prosperidade, que acabou debandando para uma região distante de Sidom, para abençoar uma viuvinha de lá, e não de Israel, que existiam tantas necessitadas, né? Também contemplados ali e atingidos pela mesma seca. Então, a maneira como nós lidamos com a palavra, né? A maneira como nós reagimos ao Evangelho de Jesus Cristo, né? As instruções que recebemos e muitas vezes as exortações, né? Os aconselhamentos, né? As repreensões por meio da Bíblia, a maneira como nós recebemos vai determinar os resultados. E a familiaridade, né? E também tratar como trivialidade. Eu conheço, isso eu já sei. Será que sabemos? E se sabemos, o quanto de prática existe na nossa vida, né? Então, o risco é que eu e você sejamos como aquele povo que agora anestesiou seus ouvidos, né? Se blindou contra o verdadeiro efeito da palavra. Eu conheço, eu sei como é que funciona. Esse aqui é Jesus, eu conheço seus irmãos, né? Tá tudo certo, nenhuma novidade, mas não existe um comprometimento com mudanças, né? Com a palavra de Deus para transformar, e aí existe, digamos assim, essa evasão de bênção, né? Porque aí não colhemos os frutos, porque não tratamos com a devida honra a palavra que temos recebido. Isso é muito importante, né? Nós atentarmos. Então, em resumo, o Espírito do Senhor está sobre nós. O mesmo Espírito que esteve sobre Jesus Cristo, porque eu e você temos uma missão. Somos continuadores para levar a restauração de vista aos cegos, levar liberdade aos oprimidos. Isso no poder do Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Segundo, não vamos tratar a palavra com indiferença. Por mais que eu e você tenhamos a certeza de que a conhecemos muito bem, né? E se tratamos com banalidade, também não vamos colher frutos, né? O Senhor sempre tem uma revelação nova para nós. Existe sempre uma correção de rota a ser realizada na minha vida e na sua vida. E se estamos fechados para isso, por conta de uma familiaridade, né? Como aconteceu com Jesus em Nazaré, com certeza nós ouviremos apenas os testemunhos de longe, né? É o testemunho de Sidom, é o testemunho que acontece na Síria, no general distante, mas não o testemunho que acontece na minha casa, na minha igreja, perto de mim. Isso seria uma grande tragédia. E o Senhor não quer isso para mim, nem para você. Em nome de Jesus.